Bom dia a todos. Antes de mais, a óbvia e necessário agradecimento ao João Gavião e ao João Marcelino por este convite. E aproveito, na sequência dos agradecimentos, por agradecer, mas tentar desmistificar o que foi feito há pouco pelo João, de que esta apresentação vai ser, salvo erro, fabulosa. Peço-vos que não tenham essa expectativa. Eu começaria por vos dizer que a apresentação é má, eventualmente roça o péssimo, e, portanto, se conseguirmos construir alguma coisa a partir daí, será melhor. Eu diria que, apesar do título que se explica, espero eu, relativamente bem ao longo da apresentação, eu vou falar exatamente do mesmo que o António Betancourt agora nos falou. Eventualmente com algumas nuances, pelo menos eu acho que sim, eu espero que ele concorde no final, e poderá vir a ser base de podermos discutir algumas das coisas, porque também me parece que aqui o importante, face àquilo que me foi pedido, é que se possa promover a discussão sobre estes temas de uma forma até mais abrangente ou mais transversal do que a especificidade só da Passive House, que para mim se encontra aqui claramente posta. E, portanto, uma vez que isto articula, espero eu, com a apresentação anterior, passaria então nesta apresentação. Eu, como um dos temas de fundo da conferência é a eficiência energética, eu pedi autorização à organização para desligar as luzes também do projetor, ter um fundo mais escuro, e até reduzi também o tamanho do título da apresentação. Como podem perceber pelas pessoas ligadas à academia, temos tendência para ter títulos que são a apresentação toda, e, portanto, começando a desmontar esta expressão de algures entre Vitruvio e os Teletubbies, ou porque não uma arquitetura impermeável. E ainda tem um outro subtítulo, especificando que eu tentarei falar sobre algumas correlações entre o desenvolvimento sustentável e a arquitetura de uma forma mais específica, mas que me parece que o tema genericamente se pode aplicar a algumas das questões do desenho urbano, do urbanismo e mesmo do planeamento. Esta bipolaridade entre o Vitruvio, pela qual começamos, pretende de alguma forma representar uma geração para a qual, e geração não falo necessariamente em termos de idade, mas digamos, de formatação de pensamento, para a qual a questão do desenvolvimento sustentável esteve sempre associada à arquitetura. E, portanto, a justificação típica, peço desculpa, é de que já o Vitruvio tinha isto resolvido, as questões da relação com o clima, as questões da relação com a exposição solar, com os materiais do sítio, e, portanto, não precisamos de acrescentar mais nada, porque a arquitetura, ao fim e ao cabo, já tem isto desde a sua gênese, se não basilar, pelo menos a partir deste momento fortemente referencial do Vitruvio. E, portanto, neste aspecto, e eu coloco aqui este artigo do Souto Moro ao El País há uns anos atrás, o título parece-me que faz sentido, quer como expressão desta milenar relação da arquitetura com o ambiente, com a sustentabilidade, quer, eventualmente, com o outro polo para o qual derivaremos, que diz, como título desta entrevista do Souto Moro, que a boa arquitetura tem como base, tem implícita em si mesmo ser sustentável. Eu diria que no outro polo, e um polo mais jovem, mais uma vez, não é só uma questão geracional, é uma questão de idade, temos muito esta lógica, parece-me, de uma arquitetura que vai buscar algumas referências ao mundo dos Teletubbies. É tudo muito verde, é tudo muito animado, as paredes são todas muito forradas de erva, de elevações, de colinas, até os ícones mais fortíssimos da arquitetura. Obviamente que isto é um vandalismo virtual, não foi feito por mim, existe na net, e até há outros vandalismos com esta icónica obra do Corbusier, mas que de alguma forma me parece que pretendem ou podem transmitir este outro polo, muito comum hoje em dia, e que de alguma forma é também, espero eu, provocatório, mas que vive mais dos rótulos e das etiquetas. Destas coisas de umas árvores no topo das casas, nomeadamente no topo das torres, há para aqui umas imagens, como se alguma vegetação sobrevivesse a partir de uma determinada altura a nível do mar e dos ventos expostos nas torres. Mas não interessa, interessa de alguma forma que, como afirmação, digamos, de uma forma quase no polo oposto que eu dizia, desta não preocupação vitruviana, ou com a reduzida preocupação vitruviana nos contextos contemporâneos, até já temos os tops da arquitetura verde e afins. E, portanto, surgem paredes verdes em todo o lado, até muros verdes, coberturas verdes, e, portanto, anda por aqui muita coisa neste outro polo dos Teletubbies, mas que, de alguma forma, voltando ou pegando no título, está algures entre aquilo que me interessa
e depois derivando para tivermos tempo para a arquitetura impermeável, senão falamos na conversa. Aquilo que me interessa, parece-me, é ler, interpretar, pensar e saber entre estas duas posições que eu aqui ponho quase como caricaturais e extremas, para encontrar um meio termo e um equilíbrio que me parece bastante mais interessante e mais pertinente. E isto porque a desmontagem do título, que eu concordo em absoluto, da entrevista do Sotomoro ao El País, levanta-nos depois algumas das limitações, parece-me, deste ponto de vista mais, eu vou insistir, embora erradamente, mais vitruviano. Diz o Sotomoro, quando questionado, se pensa que esta questão da sustentabilidade é um problema ou é uma questão para ricos? Não. A sustentabilidade é um problema de maus arquitetos. Os maus arquitetos organizam-se sempre com temas secundários. Dizem coisas do tipo, a arquitetura é sociologia, é linguagem, é semântica, é semiótica, inventam a arquitetura inteligente como se o Parthenon fosse estúpido. E agora, o último deste rol é a arquitetura sustentável. Tudo isso são complexos da má arquitetura. A arquitetura não tem que ser sustentável. A arquitetura, para ser boa, tem implícito ser sustentável. Nunca pode haver uma boa arquitetura estúpida. Um edifício em cujo interior uma pessoa morre de calor, por mais elegante que seja, é um fracasso. A preocupação pela sustentabilidade denota mediocridade. Não se pode aplaudir um edifício porque seja sustentável. Seria como aplaudi-lo porque ele está de pé. Eu, com este pensamento do próprio autor na cabeça, convido-vos a, quando conseguirem, visitar a casa de Mindelo do Eduardo Sotomoro. Não precisam de ir no pino do verão. Vão num dia de primavera médio, tentem que os donos não tenham ligado o ar-condicionado e levem isto que acabaram de ler na cabeça e depois falaremos sobre como é que um edifício, por muito elegante que seja, é estúpido se não for sustentável. Não me vou alargar, até por causa do tempo, no aprofundamento da entrevista, que aqui nos leva às questões dos materiais do local e à dificuldade e aos custos que hoje se ponha e que, portanto, remetiria ainda mais para o universo vitruviano. De todo em todo, eu não estou aqui só para dar pancada no Sotomoro, seria a vários níveis não fazer sentido pelo brilhantismo que ele tem e pela enorme cultura que ele tem também. Quem priva com ele, quem já assistiu, neste caso, a conferências, sabe do que é que eu estou a falar e, portanto, aquilo era informado, diria eu, provocadoramente, por alguma ignorância no sentido do não conhecimento ainda. Aquela entrevista já tem alguns anos. E neste contexto eu tentar muito rapidamente trazer, mais uma vez, a partir do Sotomoro, de uma das mais brilhantes conferências que eu vi dele, há uns anos atrás, na Exponor, onde ele se punha quase num processo de autoflagelação também e de culpa, quase que a perguntar em palco, a tentar perceber se gostaria mais do papá ou da mamã. No caso específico que ele punha, a tentar perceber se para ele faz mais sentido a casa Farnsworth, do Mies van der Rohe, ou a casa Curzi Malaparte, do Adalberto Libera, em Capri. Eu diria que ele não chegou, obviamente, a uma conclusão em palco, mas ao longo, eu presumo que a mudança que a arquitetura dele está a sofrer vai dar-nos algumas explicações. Já se falou hoje aqui na envolvente dos edifícios, na envolvente opaca, na envolvente transparente, e, portanto, eu também não vou aprofundar muito isto, mas é óbvio que, para além das questões da ambiguidade do próprio Sotomoro, há enormes diferenças naquilo que podem ser os sistemas passivos associados a nós pensarmos de raiz e pensarmos logo no projeto num determinado tipo de arquitetura com envolventes de um determinado tipo ou de outro. Conhecem todos, com certeza, quer uma quer outra e, portanto, eu não me vou alongar muito. Rapidamente a este slide, para perceber que realmente esta coisa das paredes verdes, das coberturas verdes e dos muros verdes tem muito que se lhe diga. Principalmente porque estes três projetos são meus. E têm paredes verdes, muros verdes e coberturas verdes. Portanto, eu não nego a questão do verde. Tento é que, de alguma forma, ela se possa incorporar no projeto de maneiras diversas e, em dois destes casos, o verde aqui até é muito falso ou relativamente falso. Não vou alongar nos projetos, até porque não teríamos tempo, mas neste caso, este verde que aqui está, a forrar esta parede, mais do que qualquer elemento decorativo, seria até, em determinadas alturas do ano, verde, noutras bastante vermelho e noutras não existente. A ideia aqui é que esta vegetação fosse vinha virgem e o papel dela seria ligar ou desligar, entre aspas, uma parede de trombe. Não vou também aqui falar sobre o que são paredes de trombe, mas são sistemas de aquecimento térmicos passivos.
E, apesar de tudo, não confundir hoje em dia com as paredes do Trump, porque essas são outras que serão eventualmente que desligar com outras vinhas, no caso dele, eventualmente não virgens também. E, portanto, aqui o que me interessava não era ter uma parede verde, como algumas das investigações do próprio projeto denotam, era encontrar um sistema de sombreamento da parede de tromba para desligá-la de verão. Desligá-la, mais uma vez, entre aspas. No caso deste muro verde, o que aqui é verde não é o muro. Melhor, o muro é verde. Isto tem a ver com alguns desenvolvimentos do conceito de projeto. Isto era uma ideia, porque nunca chegou a ser construída esta casa em Leça, era uma ideia de que deixar crescer uma era dentro de uma rede de gabião que vem de uma preocupação do cliente. O cliente tinha um trauma, vá-se lá saber porquê, mas a zona também, com grafites. E, portanto, uma das coisas que o projeto tinha era ser à prova de grafites. E isto, obviamente, desde muito cedo, nos levou a pensar determinado tipo de sistemas e de formas que tinham também, obviamente, digo eu, já, pelas minhas preocupações, questões de desenvolvimento de energia, da relação da energia solar passiva. Portanto, esta parede que agora apareceu era a parede norte e, portanto, é uma parede muito fechada, tem apenas visível a janela do escritório e permitia, por exemplo, nesta questão de construir a parede com o gavião, permitia criar transparências, nomeadamente aquela que se nota ao lado da janela do escritório, que era uma catedral sanitária, porque era um quarto-banho de serviço com 6 metros de altura, mas que permitia, por exemplo, fazer fenestração sem ter uma exposição de privacidade. E, portanto, aquilo que aqui parece verde, que é este muro, ele só é verde porque sim, porque nós queríamos um muro à prova de grafite e não seria fácil, não fazia sentido, no contexto das relações dos sistemas construtivos e dos materiais com a lógica de expressão do espaço, fazê-lo também em gabião. E, portanto, curiosamente, aquilo que é verde neste projeto, no conceito que eu lhe estou a dar, é aquela treliça de madeira, é um brise soleil. Eu há pouco, quando estava a falar da Mies van der Rohe e da Carlos Malaparte, saberemos da formação e do conhecimento básico sobre a energia solar passiva, que se há coisa que não se deve expor a poente, são grandes envidraçados. O problema nesta casa, que é em Leça, perto do mar, é que em frente a poente está o mar. E o cliente queria mar, ele por ele até vivia dentro do mar. E, portanto, obviamente, também desde o princípio que a questão do sombreamento como estratégia solar passiva nos interessava e, portanto, o que é verde aqui é a treliça de madeira e não um muro propriamente. E elas estão, se formos como mero exemplo, na casa, no edifício da Barceloneta do Coderc, a questão do sombreamento é também um tema de investigação arquitetónica. Eu vou passar muito mais rapidamente. Este projeto é um projeto que é bastante mais recente, é o Centro de Alto Rendimento de Remo, hoje em dia já de mais desportos, do Pocinho, que tem inerente, desde a raiz do projeto, um conjunto de questões que vêm de muito do que estava a falar o António Betancourt, digo eu, nomeadamente aqui a questão das coberturas verdes, sim, como sistema passivo, como sistema de inércia, como sistema de adequação ao sítio, à pendente, à paisagem do Douro, e, portanto, estas coisas misturam-se. Eu não consigo desligar a questão da inércia, a questão da exposição solar, que tem uma pendente a norte, portanto, do estudo das claraboias para perceber como é que se vai buscar luz e sol e energia solar passiva e inércia térmica a norte, eu não consigo, tento não conseguir desligar dos contextos e da forma arquitetónica. E, portanto, muito disto ajuda, num processo longo, difícil, bastante doloroso, como quem faz projetos sabe, ajuda a tentar encontrar algumas referências que possam ser importantes, quer para o projeto, quer, neste caso, para o comportamento da eficiência energética, da iluminação, da captação de energia, de ganhos solares diretos e indiretos, e que devem estar desde muito cedo integrados no desenvolvimento e na pesquisa, na própria investigação sobre o projeto. E, neste caso, há duas, por razões que agora já não teremos tempo de explicar, mas há dois grandes mundos neste projeto, aliados a algumas metáforas que eu acho importantes para... Estou a ver o tempo. Que é, por um lado, temos esta parte dos quartos, que é uma parte mais, em que a própria energia humana, a atividade humana gera menos calor. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu já estou com as mãos geladas, e se estivesse no ginásio, se calhar não estava. E, portanto, há aqui um conceito que vai buscar, diga, muito ao iglo, à forma como, em ambientes extremos, é preciso reduzir as trocas energéticas com o exterior, ou, por outro lado, como estamos a falar de um centro de alto rendimento para atletas olímpicos, como, portanto,
Lá está, mais uma vez, em bipolaridade, com uma energia de quarto. No ginásio ou nas zonas sociais, o que nos interessa é mais gerir a troca energética com o exterior de uma maneira diferente. E, portanto, não é por acaso que, neste contexto, e para que se possa também transmitir alguma informação, não é por acaso que a natureza fez as orelhas dos elefantes africanos diferentes das orelhas dos elefantes indianos. Tem a ver com as trocas de energia que eles têm que fazer com o calor ou com o sombreamento. Não é por acaso que a natureza fez os africanos diferentes dos esquimós, ou provocou. Embora, obviamente, eu confesso que aqui possa ter feito um stretch um bocadinho mais para forçar a nota, mas o fundo está lá. Mas para não forçar a nota, não é por acaso que o maratonista tem um corpo muito diferente de um velocista. E isto é importante, ou pode ser matéria de aprendizagem e de reflexão para a arquitetura também. Neste caso, passar isto muito rapidamente, estou nos 15 minutos, explicar que, falava-se há pouco em palas, em sombreamentos, em exposição, as formas estranhas e algo aleatórias deste edifício não têm a ver com o capricho da arquitetura. Tem um bocadinho, obviamente, sabemos sempre, mas não tem só, tem muito a ver precisamente com esta estratégia, quer em planta, quer em corte, nós conseguimos garantir que de verão, e estamos a falar de Vila Nova de Foscoa, Alto Douro. De verão, a esmagadora maioria dos vidros não está exposta ao sol às horas de maior calor e, ao contrário de inverno, como o sol está mais baixo, conseguimos ter ganhos diretos a partir daí. E, portanto, é esta integração, este meio termo entre uma posição mais vitruviana de que isto está resolvido, não preciso me preocupar com isto. E qualquer coisa que na arquitetura diz, vejam, eu tenho painéis solares, eu sou verde, tenho uma trepadeira, que me interessa encontrar este meio termo. E este meio termo vem de algumas... Eu presumo que não é por acaso que um dos livros de referência desta área se chama Green Vitruvius. Presumo que, em defesa do meu título, não é por acaso que as cores da capa do primeiro Green Vitruvius, o verde, o vermelho, aquelas coisinhas, são muito semelhantes aos Teletubbies, mas também me parece que, de alguma forma, e aquilo que me atraiu e que me fez procurar mais conhecimento e mais informação sobre as questões da Passive House, é que elas parecem perfeitamente passíveis e possíveis de integrar nesta minha visão naquilo que eu quero para a arquitetura, que é uma arquitetura... Desculpa, estou mesmo a acabar, vou gastar mais 2 minutos ou 3 ali, que é uma arquitetura que, de alguma forma, consegue integrar valores que muitas vezes só se vêem com um sensor de temperatura. Portanto, nós sabemos que eles lá estão, conseguimos explicá-los, mas a sua eficiência está absolutamente diluída, entre aspas, na arquitetura. Esta posição intermédia parece-me que felizmente tem ganho caminho, e tanto caminho, nós tivemos a felicidade e a honra com este projeto de ter ganho já alguns prémios internacionais, e um deles foi o primeiro prémio do ECOLA, da European Conference of Leading Architects, e que muito me agradou, por ser um prémio, obviamente, o reconhecimento internacional, pelo presidente do júri ser o Peter Cook, o Sr. Peter Cook, mas essencialmente por, durante o processo de candidatura, o próprio júri ter mudado a estrutura do concurso, dizendo que o júri chegou à conclusão de que não premiaria separadamente edifícios com otimização de CO2, como fez em anos anteriores. Porque hoje em dia a eficiência energética e a qualidade da arquitetura são a mesma coisa. Os organizadores aceitam a recomendação do júri, não vamos dizer. E, portanto, isto tinha no júri consultores internacionais da ARUP, de uma série de coisas, com um específico papel de reconhecerem a eficiência energética, mas, felizmente, digo eu, eles prescindiram desse outro prémio. E, portanto, eu diria que, agora sim, concordando com o Souto Moura, por razões diferentes, eu concordo que a boa arquitetura tem que ter implícito hoje em dia ser sustentável e, portanto, eu forço até a nota dizendo, como já foi publicado sobre isto, que defendo e quero acreditar numa arquitetura sem rótulos. Eu percebo que a certificação Passive House, este rótulo e outros sejam importantes, mas o que eu queria deixar, parece-me importante, é que a arquitetura tem que integrar isto por ser arquitetura e não por ser verde ou acessível ou ambiental. Desculpem este bocadinho de tempo a mais e volto a ligar a luz.